Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, neste momento de reflexão das Escrituras, em que nos encontramos aqui através do Facebook para meditarmos na Palavra de Deus. E você é nosso convidado para participar. Deixe a sua mensagem, comentário, pedido de oração. E eu convido você, se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco. Vamos estar meditando no livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 18. Vamos estar meditando na palavra de Deus. O Senhor Jesus é aquele que conhece a tua necessidade, conhece o teu objetivo, conhece o teu coração e sabe aquilo que você precisa. E Ele, que muito além das nossas palavras, pode falar lá no íntimo. Sabemos que as nossas palavras chegam apenas aos ouvidos, mas o Espírito de Deus penetra até a divisão da alma, do espírito do homem, pode falar segundo a necessidade real de cada um. Desde já eu agradeço a todos, os irmãos, os amigos que têm participado, que têm compartilhado, deixado aí a sua mensagem, o seu comentário, e convido a você, participe. Sabemos que as redes sociais funcionam como algoritmo, né? Quanto mais participação, aquilo é entendido que o conteúdo é relevante. Então, se você acha a mensagem do Senhor Jesus, a transmissão relevante, compartilhe, deixe a sua mensagem, participe, porque assim você está ajudando também a outros serem alcançados por esta palavra. Livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 18, nos diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou,
e eis um cordeiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, e tomou o cordeiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém. É importante quando nós refletimos um pouco para a palavra de Deus, refletimos um pouco nas Escrituras, muitos conhecem, ou quase todos, conhecem a história de Abraão. Se nós olharmos na história, voltarmos um pouquinho, quando Deus chama Abraão, no capítulo 12, aqui do livro de Gênesis, nós encontramos lá no versículo 1 do capítulo 12, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão, fala para ele que faria dele uma grande nação, promete as bênçãos. Passa-se muitos anos e de repente se cumpre a parte da promessa, ou a promessa começa a se cumprir, porque Sara não tinha filhos, Abraão não tinha filhos, porque sua esposa não gerava. De repente, pela promessa de Deus, nasce Isaac, o filho da promessa. E se a promessa de Deus era fazer de Abraão uma grande nação, como poderia o único filho, o filho da promessa, em que se cumpriria então a promessa de Deus dali descender uma grande nação, ser morto? Mas nós encontramos aqui na Escritura que quando Deus chama Abraão, ele começa o texto dizendo aqui, e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. É fácil nós dizermos, eis-me aqui. Eu estou pronto, eu quero servir ao Senhor, eu quero agradar. Ainda, comentando com alguns irmãos esses dias, um hino bem conhecido lá, o 212 da harpa. Aí eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Ai, que bênção, e cantamos com alegria. E aí quando o Senhor prova a nossa confiança, a confiança em quê? Confiança em Deus, confiança na promessa de Deus. Deus havia feito uma promessa a Abraão. Abraão havia deixado a sua casa, deixado a sua parentela, caminhado peregrino, conforme a ordem do Senhor, confiando na promessa de Deus, que dele faria uma grande nação. E de repente o Senhor prova a Abraão. Abraão estava ali pronto para ouvir, tinha comunhão com Deus, conhecia a vontade de Deus, tinha uma intimidade com Deus, tanto que Abraão foi chamado amigo de Deus. E de repente o Senhor diz,
toma agora o seu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Às vezes nós reclamamos por provações tão pequenas, porque não conquistamos alguma coisa que queríamos, porque parece que uma resposta de Deus está demorando para chegar, porque parece que nós não alcançamos algo para o nosso conforto. Quantos que reclamam e lutam por algum sofrimento, seja ele físico, seja porque uma enfermidade o acometeu, e parece que aquilo nunca passa, nunca acaba. Quantas vezes nós vivemos murmurando, reclamando? Agora imagine a prova que o Senhor colocou a Abraão, que aguardou 25 anos para que a promessa fosse cumprida. Porque diz, ou começasse a ser cumprida, porque diz a palavra do Senhor, que quando o Senhor fala para Abraão sair da sua terra, ele tinha 75 anos. Quando Isaque vai nascer, ele tinha 100 anos. Esperou 25 anos para a promessa começar a cumprir. Agora Isaque já moço, em que se vislumbra o cumprimento da promessa de Deus, e de repente o Senhor fala: pega esse teu filho, o único filho a quem você ama, ali aonde parece estar confiada a promessa de Deus, e oferece em holocausto. Aqui tem um segredo, irmãos e amigos, que nós precisamos pensar. Quantas vezes a nossa confiança nas promessas de Deus, a nossa confiança em Deus está nos acontecimentos e não no que Ele pode fazer, não na sua palavra. Porque quando Deus fala, Ele vela por cumprir a sua palavra. E às vezes quando as circunstâncias parecem ser adversas, quando parece que não acontece aquilo que nós esperamos, quando parece que nada vai dando certo, o que nós fazemos? Desesperamos, perdemos a esperança, perdemos a confiança, e isto mostra que a nossa confiança está naquilo que acontece, nas coisas que estão à nossa volta, não na palavra de Deus, não em Deus. Então é fácil dizer: eu confio em Deus. Mas se o Senhor me responder como eu quero, mas se o Senhor fizer desse jeito, a nossa confiança em Deus precisa ser mais. E às vezes nós somos provados. Tem um hino, né, que muitos conhecem: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Mas será que passamos de fato na prova quando a nossa fé é colocada em prova? Quando a nossa confiança é colocada em prova? Quando a nossa postura diante de Deus é colocada à prova? A palavra do Senhor nos diz que Abraão não questionou, Abraão não reclamou, Abraão não disse: olha, mas o Senhor me prometeu, agora o Senhor quer tirar o filho que me deu? O Senhor prometeu que faria uma grande nação, que eu teria uma descendência. Eu esperei tantos anos, agora o Senhor quer tirar? Agora que eu estava começando a viver a promessa, o Senhor quer tirar? Confiança ou murmuração? Diz a palavra do Senhor aqui, que levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, a Isaque, seu filho, pegou ali a lenha, o cutelo para o holocausto,
E foi. O Senhor falou que era para oferecer ali. A promessa de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. Nós precisamos ter esta confiança. E às vezes perdemos muitas bênçãos do Senhor, deixamos de alcançar, porque confiamos mais nas coisas do que naquele que vive para todo sempre. E diz aqui que ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele não falou: olha, nós vamos lá, e depois de adorar eu volto. Falou: não, tornaremos. Eu vou com o moço ali fazer uma adoração ao Senhor. E depois de termos adorado, nós tornaremos. Vocês podem aguardar aqui. Ele estava confiado na promessa de Deus. E diz a palavra do Senhor que ele então pegou a lenha para o holocausto, colocou sobre Isaque, tomou fogo, cutelo na mão e foram. E no meio do caminho, quando estavam ali indo para o monte, diz aqui a palavra do Senhor que Isaque então falou para Abraão e disse: olha, aqui tem a lenha, tem o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? É que Isaque não era mais uma criancinha pequena, era moço, já entendia o que era o sacrifício, o que era o holocausto, já conhecia a adoração. E ele estranhou, falou: está faltando alguma coisa. E aqui é um outro detalhe que eu gostaria de fazer uma observação para nós pensarmos um pouco. Quando a pessoa tem experiência com Deus, quando a pessoa passa a conhecer Deus, quando ele começa a conviver com Deus, quando ele entende o que é adoração a Deus, ele sabe quando se prepara alguma coisa para o Senhor e que está faltando algo, que não está completo. E sabe também quando aquilo está excedendo, quando aquilo está a mais. Porque ele sabe como deve ser a adoração. E nós precisamos pensar, amados irmãos e amigos, que nós, quando buscamos a adoração a Deus, quantos que querem criar tantos meios, tantas distrações, tantos subterfúgios para chamar a atenção das pessoas e prendê-las, não na adoração real, não na santidade de Deus, mas num divertimento, num momento de distração. Mas momento de adoração não é momento de distração, é momento de sacrifício, é momento de entrega, é momento de renúncia, é momento de nos colocar na presença de Deus, consertando o nosso altar, é momento de altar revestido, é altar consertado, é altar preparado. Louvado é o nome do Senhor. E Isaque então olhou e falou: está faltando alguma coisa. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. O que eu podia fazer, o que o Senhor falou para eu preparar, eu preparei. O que o Senhor falou para eu fazer, eu fiz. O que o Senhor falou para eu arrumar. E aonde eu devia estar, eu estou. Aquilo que não está nas minhas mãos, aquilo que falta em mim, Deus completa a obra quando nós colocamos tudo que está ao nosso alcance para fazer conforme a ordem do Senhor. Não é aquilo que eu acho e eu me limito e falo: mas eu não posso ir além, mas eu não posso mais, mas eu não consigo e não dá. E o Senhor diz: vai, e você diz: eu não consigo. Isso não é conforme as tuas forças. Porque Deus conhece a força e a limitação de cada um, e Deus é aquele que reveste-nos de poder para alcançar a sua graça, para alcançar o objetivo. Quando nós confiamos inteiramente na palavra do Senhor. E a prova
que nós confiamos na palavra de Deus não está nas nossas palavras, está nas nossas ações, está na nossa obediência à mensagem, ao Evangelho do Senhor. E diz a palavra de Deus aqui, que eles caminharam nesta certeza, nesta confiança. Deus proverá para si. O Senhor falou para trazer Isaque como cordeiro, para ser imolado. Mas Deus tinha uma promessa que de Abraão faria uma nação, e Isaque era o filho da promessa. Então Deus poderia, seja das cinzas, tornar a levantar Isaque, como Deus ia fazer. Abraão poderia ter as suas expectativas. Poderia surgir ideias de como o Senhor faria, mas uma coisa é certa, além das expectativas, de ideias, ele tinha confiança. Deus proverá para si. Deus cumprirá a sua palavra. E diz aqui a palavra do Senhor, que chegaram ao lugar onde Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali o altar e pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Um ponto aqui para nós refletirmos um pouco. Os dois lados. Abraão, na sua confiança, na sua fé, que transmitia para Isaque esta confiança, que ensinou Isaque esta confiança. Porque diz a palavra do Senhor que ele arrumou a lenha, ele preparou o altar, ele organizou, ele colocou tudo no seu lugar. Aí ele amarrou Isaque. Isaque era moço. Isaque poderia ter fugido. Isaque poderia ter reclamado. Isaque poderia ter dito: como assim? Eu sou o cordeiro para o holocausto? Deus não quer essas coisas, não. Mas eu não ouvi desde criança que eu era o filho da promessa, e agora? Acho que a idade já chegou, já não está muito certo. O poder de Deus, o agir de Deus, muitas vezes vai além do nosso entendimento, além da razão, da compreensão humana. Mas não diz a palavra de Deus aqui, eu não encontrei em canto nenhum das Escrituras que Isaque tentou fugir, que Isaque correu, que Isaque reclamou. Mas Abraão pegou Isaque, colocou ele sobre o altar. E aí o Senhor podia ter dito: olha, Abraão, já está bom. Chegou até aqui, já está bom. Poderia ter o Senhor preparado já o cordeiro quando eles chegaram lá no monte. E quando chegasse lá, nem ter colocado Isaque sobre o altar. Porque o mesmo Deus que preparou o cordeiro posteriormente poderia ter preparado antes. Ele é Deus da providência, mas Ele prova a nossa fé, prova a nossa confiança. E diz a palavra do Senhor que quando Abraão estendeu a mão, que pegou o cutelo para imolar Isaque, então o anjo do Senhor bradou e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui, eu estou pronto. O Senhor falou, eu vou. O Senhor falou, faz, eu faço. O Senhor falou, para, eu paro. Às vezes, há uma trajetória e o Senhor vai indo, diz, até aqui. O Senhor fala, vai indo. E eu vou indo. E de repente o Senhor fala, agora para aqui. Aí eu falo, não, mas eu vou continuar andando. Será que isso é confiança? Precisamos estar atento à palavra de Deus, atento àquilo que Deus fala, àquilo que Deus faz, ter uma visão espiritual, abrir os olhos espirituais. Então diz aqui as Escrituras
E o anjo disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Até o limite, até o último minuto, até o último momento, Abraão permaneceu firme, obedecendo a voz do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Não importa se aquilo lhe doía a alma, não importa se aquilo lhe trazia dor, se aquilo lhe trazia preocupação, mas a palavra do Senhor se cumpriria, a promessa de Deus se cumpriria, e esta era a certeza de Abraão. E nesta certeza, nesta confiança, Abraão foi até o fim da sua aprovação. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quantas vezes nós atravessamos até o momento, chegamos até o pé ali do monte, começamos a subir e de repente a nossa fé parece que vai se esmurecendo, vamos perdendo aquela confiança. A dúvida começa a entrar. Será que Deus vai agir? Será que Deus vai entrar com alguma providência? Será que Deus vai operar? Será que Deus vai impedir? Será que Deus vai ver um meio, vai fazer alguma coisa? Nós não vivemos em tempo de dúvida. Diz a palavra do Senhor que nós devemos andar por fé e não por vista. Louvado é o nome do Senhor. Então o nosso foco, o nosso alvo não é aquilo que está ao nosso redor, mas na promessa de Deus, na palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor que Abraão então levanta os olhos e viu um carneiro detrás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de Isaque. Deus proveu, Deus preparou um cordeiro para si. Por isso chamou o lugar ali um monte, o Senhor proverá. O Senhor proverá, o Deus da providência, o Deus que supre a necessidade, o Deus que faz maravilhas. Mas às vezes nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos confiar na palavra de Deus, não queremos confiar na promessa de Deus. Às vezes a nossa ansiedade é tão grande que ao invés de confiar e agir exatamente nos passos que o Senhor é falando, nós queremos antecipar, ou o medo toma conta de forma que queremos retroceder. Mas a ordem do Senhor é sempre avançar, porque o Deus da providência, o mesmo Deus que operou ali, dando a providência, preparando o cordeiro para ser imolado no lugar de Isaque, é o mesmo Deus que guia a igreja, é o mesmo Deus que direciona o cristão, é o mesmo Deus que habita na vida do verdadeiro cristão, do fiel, do sincero, daquele que entrega a vida por completo, daquele que obedece à palavra do Senhor. E nós vemos aqui: e disse segunda vez. O anjo do Senhor ali bradou segunda vez a Abraão desde os céus. Disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. E ele entrega então uma mensagem tão gloriosa de Deus. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. A nossa prova, a nossa confiança, ou a prova da nossa confiança, vem através das ações. Por isso diz aqui,
porquanto fizeste esta ação. Não é discurso, não é palavras. Quantas vezes a nossa confiança em Deus não passa de palavras, não passa de discursos, não passa de momentos. Quando tudo vai bem, quando parece que tudo bem, quando eu quero alguma coisa, diz eu confio. Passou um tempo, eu já não confio mais. Não é ação, é obra. A nossa vida precisa condizer com aquilo que nós falamos. Aí então nós vencemos as provações. A vitória não vem no meio da luta. A vitória não está no início, a vitória está no final. Por isso o Senhor provou aqui e deixou-nos este exemplo que lá no fim, quando todos os recursos humanos, quando tudo aquilo que o Senhor falou para fazer nós fizemos, então alcançamos a promessa de Deus, a bênção do Senhor. O que Abraão podia fazer, ele fez. Ele pegou Isaac, ele pegou a lenha, pegou o fogo, o cutelo, foi até o local, preparou o altar, arrumou a lenha, colocou Isaac sobre o altar, pegou o cutelo. Até ali ele poderia fazer. Mas preparar um cordeiro para ser imolado ali era a providência divina. Ali Abraão não podia mais fazer. Quando parece que nós chegamos ao fim daquilo que nós poderíamos, até onde nós podemos, entra a providência divina e o Senhor é aquele que prepara aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Porque Ele é o Deus da providência, louvado é o nome do Senhor Jesus. E a nossa fé, a nossa confiança, provada através das nossas ações, por isso que lá em Tiago, descreve dizendo que a fé sem obra é morta em si mesmo. Nós alcançamos também a promessa de Deus. O Senhor então renova as suas promessas que Ele tinha feito lá no capítulo 12, que abençoaria e faria dele uma grande nação. E nós vemos lá no capítulo 12, que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós vemos aqui no versículo 18, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então não basta nós dizer assim, mas eu recebi uma promessa de Deus. Mas você passou na prova para alcançar a promessa? Não basta dizer eu recebi. Aí a promessa de Deus é confirmada e nós vemos hoje que através de Isaac descende a nação de Israel, que por todos os percalços que sofreu, por todas as perseguições, por todos os momentos tão cruciais que nós encontramos na história, a nação de Israel está lá para provar que Deus vela por cumprir a sua palavra. Embora muitos tentam destruir e desmereçam a nação de Israel, mas Deus deixa ali, mantém a nação para ficar claro e evidente aos olhos humanos que Deus vela por cumprir a sua palavra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que cada um possa meditar. Você tem confiado na palavra de Deus? E quando você é provado, você tem ouvido a voz de Deus e de pronto colocado em prática? Ou tem protelado? Ou tem tentado disfarçar? Tentado arrumar um meio de fugir? Jonas tentou. Mas o resultado não foi bom para ele. E nem para aqueles que estavam à volta dele. É só ler lá no livro de Jonas. Mas Abraão obedeceu à voz do Senhor. Qual exemplo você quer seguir? De Abraão ou de Jonas? Você faz a tua escolha. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Que Deus continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa.
Para quem não conhece ou não lembra bem da história de Jonas, no livro de Jonas, é um livro pequeno, do Antigo Testamento, ali nos profetas menores. Leia o livro de Jonas e veja o que aconteceu quando Jonas tentou fugir da presença de Deus, para não obedecer à ordem do Senhor. Veja o resultado. E se é isso que você quer, fique à vontade. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos buscar a presença do Senhor Jesus. E eu convido você para orar conosco. Continuamos orando a favor do Diácono Paulo, ali da cidade de Guarulhos, né? Tem uma cirurgia marcada para amanhã. E depende, né, muito de como ele vai estar. Segundo os médicos, não pode estar com febre, a pressão tem que estar controlada, e ele está, né, um tanto debilitado, já que está ali hospitalizado já há algum tempo, mas para a medicina tem as suas limitações, mas nós sabemos que o poder de Deus não tem limite, e o Senhor é aquele que pode, mesmo no último minuto, no último momento, quando os recursos humanos falham, o Senhor pode colocar as mãos e operar. Ou se for da vontade do Senhor que ele passe por essa cirurgia, que o Senhor abençoe. Contudo, que seja feita a vontade de Deus, porque Deus tem o melhor. Confiamos na palavra do Senhor. Vamos continuar orando, né, em favor do Johnny, da Daiane. Estamos orando também, irmãos, estejam orando a favor. Maria Souza Freitas, está hospitalizada em São Paulo, estado bem grave, mas para o homem, né? Havia algo difícil para Deus? Orando também a favor de Ivan Sanches, a favor da Elizabeth Sanches, Renan, para a filha da irmã Alexandra, né? Alexandra Darjão está afastada, e vamos estar orando que o Senhor Jesus possa estar abençoando e despertando para retornar. Também pedir oração aqui a favor de Benê. Vamos orar. E os demais que você lembra, coloque diante do Senhor Jesus. Diante do Senhor as tuas necessidades. Está orando a favor de Mateus, Felipe, da cidade de Votorantim, que o Senhor possa estar libertando essas vidas. Presente diante do Senhor. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, pela tua palavra, por esse momento que passamos, Senhor, meditando. Ó Deus, sabemos que o Senhor é o Deus da providência, é aquele que pode operar milagres, é aquele que alcança, Senhor, aonde nós não podemos alcançar. Senhor Jesus, confiados, ó Deus, na tua graça, no teu poder, é que nós clamamos a ti, a favor dessas vidas, Senhor, todos esses pedidos aqui apresentados. O Senhor conhece a necessidade de cada um, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão distantes dos teus caminhos, aqueles que estão presos, Senhor, nos vícios. Ó Deus, liberta, Senhor, transforma pelo teu poder, alcança, Senhor, pela tua graça. Meu Deus, estenda as tuas mãos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que tiraram este momento para ouvir, para meditar na tua palavra. Senhor, que o teu Espírito possa falar no íntimo de cada um e que cada um possa ser edificado. Fortalece, Senhor, renova a fé, ajuda, Senhor, e desperta para que possamos estar inteiramente confiados na tua palavra e prontos para obedecer a tua voz. Dá-nos, Senhor, a tua direção. Abençoa todos aqueles que têm sido evangelizados, que têm ouvido a tua palavra. Ó Senhor, que o teu Espírito possa tocar nos corações e que vida, Senhor, possa se entregar a ti por completo e abraçar, Senhor, a mensagem genuína. Dê, Senhor, a tua graça, dê-nos uma noite de paz e de descanso. Guarda, Senhor, a cada um. Livra, Senhor, dos perigos, dos males. Se lhe apraz, ó Deus, fala conosco ainda através das visões da noite e dá-nos a cada dia a tua direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos.
Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Eu agradeço mais uma vez a todos os irmãos, todos os amigos que têm participado, compartilhado, que têm nos ajudado aí na transmissão desta palavra. Que Deus possa abençoar sempre a sua vida, o seu lar. Também fica o nosso convite, se você deseja participar conosco, todas as quartas, sábados e domingo, às 19h30, nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. E você é nosso convidado para participar conosco. Permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 20 horas, temos este encontro aqui através do Facebook para juntos meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.